Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Psicose do Robert Bloch. Esse daqui é um clássico que não poderia faltar aqui neste canal, né? Inclusive ele está, né, um trecho do filme na abertura para esse nosso especialzinho aqui, né, do Outubro Macabro, então não poderia faltar aqui falar dele, né, o Psicose. Eu ainda não vi o filme, mas eu pretendo ver. Boatos aí, né, as pessoas falam que o filme consegue ser melhor do que o livro, né, afinal o filme foi adaptado pelas mãos do Alfred Hitchcock, né, um dos grandes nomes aí do cinema. Parece que tudo que o cara fez foi bom, né. Teve um filme dele que eu assisti que eu gostei bastante, que se chama Vertigo, que também é baseado em um livro. Vamos ver agora com Psicose, eu vou comentar lá no meu Instagram sobre ele, então se você não me segue, o link vai estar aqui embaixo, então você segue lá, porque depois que eu assistir o filme eu vou comentar por lá. Mas enfim, o que a gente vai ter aqui nesse livro, né? Esse livro ele foi publicado nos anos 50 e a história que nós vamos ter aqui é baseada nos assassinatos que o serial killer Ed Gein, eu não sei como fala, cometeu lá nos anos 50, né? Ele foi um serial killer que ficou por um bom tempo nesse imaginário literário e ele serviu também de inspiração para o filme O Massacre da Serra Elétrica, tá? Então, se você dá uma pesquisada aí sobre esse serial killer, você vai ver que ele cometeu umas certas atrocidades que vão se assemelhar muito aqui à história do Norman Bates. Então aqui nesse livro, inicialmente a gente começa a história com a Mary Crane, que é a nossa mocinha, aquela famosa da cena do banheiro, né? A Mary, desde o início, a gente tem essa apresentação dela como essa personagem que sempre trabalhou, mas que nunca teve, sabe, aquele lado bom, aquela gratificação na vida. Então ela se sente relativamente meio amargurada ali. Então, a mãe da Mary morreu muito cedo, e aí a Mary teve que assumir essa função de ser a pessoa responsável por levar o sustento para dentro de casa, de propiciar o estudo para a irmã, então, mas a própria Mary não estudou, e atualmente ela trabalha ali numa empresa imobiliária, né? Até que um dia, um cara resolve comprar uma casa de presente para a filha dele, que vai casar, e ele decide pagar essa casa à vista. Então ele leva ali $40 mil em espécie, e o dono ali da imobiliária dá o dinheiro para a Mary e pede para ela depositar isso no banco. E isso acontece numa sexta-feira, e aí pensando nesse contexto, porque a Mary vai sendo apresentada dessa forma, então quando esses 40 mil caem na mão dela, ela decide pegar esse dinheiro e sumir. Ela desaparece. Ela pega e vai embora com os 40 mil, porque além dessa questão dela estar ali tendo essa vida, que ela não se sente muito satisfeita, ela ainda está à espera de um homem que ela conheceu no cruzeiro, e aí ela se apaixonou por ele, eles combinaram de se casar, só que esse homem falou que não iria casar com ela naquele momento, que era para ela esperar um pouco, porque ele estava devendo muito e ele não queria casar com ela devendo Deus e o mundo. Então, a princípio, quando a Mary pega esse dinheiro, ela começa a bolar ali ideias, né, de como que ela vai apresentar esse dinheiro para ele. Gente, vocês devem estar ouvindo as cocotas, né? As cocotas aqui nessa cidade estão enlouquecidas. Outro dia eu tentei gravar e enrolou, mas assim, daqui a pouco elas param. Então, muito provavelmente, vocês vão escutar as cocotas no fundo, mas vocês ignorem elas. Mas voltando pro Psicose, né? Então a Mary foge, vai lá no apartamento, pega uma coisa ou outra, vai embora, não deixa nenhum bilhete. E como é sexta-feira, ela tem essa vantagem de 2 dias aí. Porque o chefe só vai perceber que tem algo de errado quando ela não for trabalhar e ele for atrás lá de saber desse dinheiro, perceber que esse dinheiro não chegou no banco. Então ela vai e ela vai matutando aí, pensando nessa possibilidade, como que ela vai fazer isso, como que ela vai chegar lá no cara, falando assim, olha, eu recebi uma herança. Então ela começa a pensar nessas possibilidades. Só que aí, ela vai pegar uma estrada e aí tá caindo uma tempestade, chovendo muito forte, e ela vai acabar se perdendo. E aí que ela vai chegar ao Bates Motel, porque ela tá tentando pegar a estrada para ir para a cidade desse moço, onde que ele vive. Só que, como eles fizeram uma nova rodovia, né, esse caminho onde fica esse hotel não é um caminho muito utilizado, e ela acabou entrando errado e indo parar ali. E é ali que as coisas vão acontecer logo nas primeiras 50 páginas. Essa mocinha morre. Pois é, a nossa heroína, ela morre logo no começo do livro. Então, por isso que eu comecei falando sobre o Norman, sobre o Ed Gein, porque esse livro, ele é
completamente sobre o Norman Bates e não sobre a Mary Crane, apesar do livro começar com ela. Então aí quando a Mary chega nesse hotel, né, nesse motel, ela pede um quarto, a princípio o Norman está agindo normalmente com ela, eles até têm uma conversa, né, ela chega ali, pergunta pra ele se tem algum lugar pra ela comer, porque ela tá dirigindo o dia inteiro, assim, sem pausa, e aí ele fala que a cidade mais próxima ficava tantos quilômetros, e aí ele oferece pra ela ir na casa dele, porque a casa meio que fica atrás desse motel, e aí ele já diz que ele vive ali com a mãe, mas que a mãe tá muito doente e que ela quase não desce, que ela não chega ali. Enfim, ele começa a apresentar essa mãe, que é uma mãe que tá meio doente. Mas antes disso, a gente já tem até uns indícios de que esse relacionamento do Norman com a mãe não é um relacionamento muito bom, não é um relacionamento muito bonito, que essa mãe é uma mãe dominadora que fica impondo as vontades ao filho. Então a gente vai juntando essas peças e a gente vai vendo que tem uma coisa de errada. Então Norman pergunta pra Mary se ela quer ir lá comer com ele. E ela vai até essa casa. E aí, nessa conversa, o Norman começa a agir meio esquisito. Ele fica meio esquisito, principalmente quando toca no assunto da mãe. Só que aí, nisso, ele não faz nada, a Mary volta pro quarto, vai tomar um banho, nisso ela tá lá pensando o que ela vai arrumar com esses 40 mil, que ideias ela vai ter. Só que aí, ela é assassinada. Ela tá lá tomando um banho, aquela famosa cena do banheiro, né? Da menina gritando, e aí ela é assassinada. E aí, a partir disso, como a Mary sumiu com esses 40 mil, as pessoas vão começar a procurar ela. Então a gente vai ter aqui a figura da irmã dela, indo atrás desse noivo, querendo saber se a irmã procurou. E além dela, a gente também vai ter um investigador contratado pela empresa que a Mary trabalhava, né? Porque afinal são 40 mil dólares. Hoje em dia a gente pode olhar assim e pensar assim, não parece muito, mas pra época, né? Vamos pensar que esse livro aqui ele foi escrito na década de 50, era muita coisa. Até pra nós aqui, né? Se a gente for fazer a conversão, 40 mil dólares aí em reais, pensa, né? Obviamente as pessoas estão interessadas nesse dinheiro, no que a Mary arrumou. Só que aí vai passar um período de tempo muito grande, vai passar uma semana e nada da Mary. Esse investigador também desaparece, então eles têm ali uma conversa, né, a irmã da Mary, esse noivo, esse investigador, para eles tentarem juntar essas peças para ver possíveis lugares onde a Mary está, até que eles chegam no Bates Motel, que é o motel onde que ela esteve pela última vez, e depois dali ninguém nunca mais viu essa mulher. E aí, esse investigador também desaparece. E aí a irmã vai ficar ali com a pulguinha atrás da orelha, pensando, não, tem alguma coisa de errado, o Bates está mentindo, porque eles vão, né, todo esse trabalho de investigação, de tentar entender o que está acontecendo, aonde essa menina foi parar com esse dinheiro, afinal de contas, cadê a Mil? E só que a irmã vai ser essa figura que vai estar sempre desconfiada, porque o Norman, gente, ele se apresenta como uma pessoa um tanto quanto esquisita, mas ninguém iria desconfiar dele. Porque ele é meio esquisitão, mas ninguém falaria, nossa, foi ele. Né? Ninguém suspeitaria de que tem alguma coisa de errado ali. Até que essa irmã resolve investigar mais a fundo, porque o xerife não tá levando muito a sério, ele tá mais pensando na possibilidade de que a Mary fugiu para outra cidade, não que ela tenha sido assassinada, tá? Mas enfim, pode ser que a partir de agora eu fale alguns spoilers sobre esse livro. Porque lembra quando eu comentei no começo aqui desse vídeo que esse livro ele é inspirado nos assassinatos do Ed Gein, do serial killer? Então, uma das coisas que esse serial killer fez foi de desenterrar a mãe e viver com essa mãe dentro de casa como se ela não estivesse morta. Então, tipo, ele ficava conversando com ela, ele fazia coisas ali, vivendo com essa cadáver dessa mãe que na verdade estava morta. E o Norman Bates, a gente vai ter uma similaridade entre essas duas pessoas. É como se o Norman fosse essa figura do Ed Gein, entendeu? E aí o próprio livro, e aí por isso que eu não me sinto tão desconfortável de falar para vocês com spoiler, porque o próprio nome do livro entrega a grande questão que está acontecendo aqui nessa história. Porque em determinado momento, a gente vai ter a revelação de que, na verdade, a mãe do Norman, ela tá morta. Que aconteceu uma tragédia determinados anos atrás, né, nesse motel, que ela conheceu um cara, e esses dois se suicidaram
junto, tomaram um veneno lá, morreram e deixaram um bilhete pro Norman. E depois disso, o Norman ficou determinado certo tempo doente. E aí depois ele voltou e começou a tocar o hotel, né, um motel lá, ele começou a cuidar normalmente. Só que aí a gente vai ter um porém aqui, porque desde o começo do livro, o Norman, ele age como se ele estivesse vivendo com a mãe. Então, logo nos primeiros capítulos, a gente tem diálogos entre eles. E daí o título já entrega o que está acontecendo aqui, porque na verdade a gente vai ter essa pessoa, que é o Norman, que tá tendo uma crise de psicose. O Norman, ele é essa figura desse psicótico e que tem personalidades diferentes. No caso do Norman, ele não tem só duas personalidades, ele vai ter três, e essas personalidades vão sendo mostradas ao longo do livro. A gente vai vendo as três facetas, as três personalidades que ele tem e que ele vai tomando ao longo deste livro, conforme as coisas vão acontecendo depois que essa menina morre. Então, cada personalidade vai exercer uma função aqui dentro desse rolê todo, dentro desse assassinato para ele não ser pego, né, de quem matou, né, ainda também tem isso, qual das personalidades que matou essa garota, qual das personalidades que não tem consciência, porque tem sempre isso, né? Tem sempre aquela personalidade que é mais boazinha, aquela que é adulta, que vai agir normal, é tipo o Cavaleiro da Lua. Vocês já assistiram o Cavaleiro da Lua? Que ele tem aquelas várias personalidades, uma é o cavaleiro, uma é aquela que leva a vida normalmente, trabalha, faz as coisas, vive uma vida de ser humano normal. E tem aquela outra que também apresenta um problema, enfim. Eu não vou falar das personalidades deles não, porque vocês vão ter que ler ou assistir o filme, é isso, tá? Mas aí, ao longo do livro, o livro ele é um livro relativamente curto, ele tem cerca de 240 páginas, se eu não me engano, tá? Então ele é um livro curto, que tem uma narrativa muito fluida, então você começa a ler e essas coisas, porque como eu disse, o assassinato da nossa mocinha, ele acontece logo nas 50 primeiras páginas, então são acontecimentos muito rápidos. A grande questão com o livro é entender o que está acontecendo ali, essa relação do Norman com a mãe, eles vão descobrir ou não, o que o Norman vai fazer, enfim, toda essa questão. Então ele é um livro que ele vai entregando essas questões ao longo da narrativa e, assim, eu particularmente já fui ler o livro já sabendo, assim, qual que era a grande questão, né? E também quando eu li o título, eu fiquei assim, a psicose, o que isso quer dizer? Quer dizer que alguém aqui vai estar em psicose e vai acontecer as coisas. Então, apesar por se tratar de um livro clássico, principalmente, um livro que foi adaptado e que a gente vê muito por aí, então é impossível você não saber, assim, muito a grande questão, até porque além do filme a gente também tem a série, né, que é com aquele ator, eu não lembro o nome dele, mas tem a Vera Farmiga, que faz Invocação do Mal, aquela mulher maravilhosa, que ela que é a mãe do Norman. Aliás, então, dificilmente você não vai ser aquela pessoa que não sabe disso daqui, a não ser que você vive numa bolha, longe da internet, não conversa com ninguém. Aí eu acho que é capaz de você não saber a grande questão com esse livro, tá? Então, ele vai entregando esses pontos pra gente e a gente vai percebendo que tem uma coisa de errada ali. Principalmente quando a gente tem essa grande revelação de que a mãe do Norman tá morta. Mas aí, ao mesmo tempo, você fica se questionando, tá, mas e aqueles diálogos? Porque você vê claramente que são duas pessoas diferentes que estão conversando, estabelecendo um diálogo entre si. São duas pessoas com duas personalidades diferentes. Então aí você começa a conectar uma coisa da outra e vai vendo que o buraco aqui, ele é mais embaixo do que nunca, tá bom? Não vou me alongar mais sobre esse livro, porque senão eu vou contar a história toda pra vocês, o que não é interessante, vocês têm que pegar, ler, assistir o filme, tirar suas próprias conclusões, mas no final foi um livro que eu gostei muito, apesar de já saber, assim, a grande questão. Eu acho que talvez, se eu não soubesse, ia ser um grande boom, assim, na minha cabeça, mas como essas coisas elas vão sendo entregues ao longo da narrativa, é fácil de você conseguir inferir a grande questão. Então, assim, ele é um livro que você vai lendo muito rápido, porque os capítulos são curtos, as coisas vão acontecendo assim meio alucinadamente depois que essa menina morre. Então ele é um livro que você vai ler relativamente muito rápido. Eu li ele muito rápido e eu gostei muito, muito, muito da escrita. Agora eu tô bem animada pra ver o filme, assim, sabe? Não é um livro que você... Não é aquele livro de terror, assim. Ele tá mais, assim, pra uma vibe de um suspense, de uma coisa mais investigativa, não um romance policial, porque afinal quem vai atrás das questões
é mais a irmã, afinal, eles só descobrem as coisas, o que está acontecendo aqui, porque essa menina se recusa a acreditar que a irmã tenha ido para um outro lugar, que sem ligar, que ela estaria sem entrar em contato até esse momento. Então, se não fosse essa menina, ninguém ia saber o que aconteceu, porque o Norman, ele é essa figura que ele consegue se disfarçar muito bem, né? E aí também entra algumas diferenças entre o livro e o filme, porque no filme a figura do Norman é completamente diferente fisicamente da descrita aqui. Então no filme ele ainda passa muito mais essa impressão de pessoa normal do que aqui no livro, porque no livro o Robert Bloch descreve o Norman como uma pessoa que já não se cuida tanto, então ele tá engordando bastante, ele tá ficando careca, ele não sabe conversar. Tanto que nas interações que ele tem com a Mary, ela percebe que ele fica vermelho o tempo todo de vergonha, porque ele sente um certo interesse nela. Então ele não sabe interagir com outras pessoas, porque ele já tá ali recluso. Agora, a figura do Norman no filme, vou ver se eu coloco uma foto dele aqui pra vocês, já é uma figura muito mais assim, que você olha e ele já é uma figura que mais que, em composição a ele, um cara mais magro, que não tá careca, se cuida teoricamente, e não usa óculos. O Norman do livro usa óculos e o do filme não usa. Então é uma oposição assim que eu acho que talvez tenha criado uma certa construção interessante, porque o Norman do livro, ele o tempo inteiro ele é essa figura esquisita. Ele já é apresentado como um cara esquisitão. Agora, o do filme, fisicamente, ele não é tão esquisito. Agora, eu não sei na interação entre ele e a menina, porque eu não vi o filme. Mas eu vou ver e depois eu vou comentar com vocês lá no Instagram o que eu achei, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era isso que eu achei pra conversar com vocês sobre Psicose. Comenta aqui pra mim que se você já leu ou assistiu o filme, se você gostou desse classicão, se você acha que ele vale isso tudo, né, até hoje. Afinal, as pessoas comentam desse livro. Até hoje nós estamos em 2022 aqui conversando sobre Psicose, tá bom? E se você ainda não é inscrito neste canal, o que você está esperando? Clica aqui no botãozinho e inscreva-se, compartilhe esses vídeos com seus amigos, tá bom? E deixe o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.